Fragmentos de discursos de um cotidiano racializado. Um trabalho de Vanise Medeiros e André Cavalcante. A língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência. Primeira cena. Eu saio sem documento para não ser assaltada. Até para ir à padaria, eu vou com documentos. 2 enunciados de um diálogo entreouvido. O primeiro, proferido por uma jovem branca. O segundo, por um jovem negro. Segunda cena. Ando tensa em ter que entrar em ônibus, pegar o vírus e morrer. Meu medo a cada vez que entro no ônibus é de não sair dele viva. 2 enunciados capturados em tempos de pandemia. O primeiro de uma jovem cis, o segundo de uma travesti. Sentia que não fazia parte desse ambiente. É a terceira cena. Um enunciado escutado de um jovem negro em relação à universidade em que estudava. Tais enunciados, presentes em situações corriqueiras do nosso cotidiano, nos dão a saber de embates na nossa sociedade que dizem respeito à racialização, a gênero e à classe, que dizem respeito, sobretudo, à branquitude e seus privilégios já naturalizados. São embates que se inscrevem na língua, no olhar, no gesto, no corpo. São embates que se inscrevem na cidade, na sociedade, na vida comezinha das pessoas. Esse trabalho parte do incômodo diante de enunciados que, como estes, denunciam modos distintos e apartados de transitar e de poder viver em uma sociedade. Tem como proposta mais ampla refletir sobre a branquitude em suas cegueiras, sobre como seus privilégios foram e permanecem sendo construídos e legitimados. Considerando estudos que interseccionalizam classe, gênero e racialização, tomamos como ponto de partida para a nossa reflexão a Carta de Grada Quilomba aos leitores de Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Tal livro, publicado originalmente em inglês, traz recortes de episódios de racismo que atingiram mulheres negras na relação com o corpo e com a cidade na Alemanha. O livro relaciona teorias pós-coloniais, estudos de branquitude, de gênero, de feminismo negro e psicanálise, entre outros. Como foi escrito em inglês, sendo traduzido 10 anos depois, a autora portuguesa insere na edição brasileira uma carta explicando a trajetória do livro e apontando a necessidade de intervenções na língua. Ao fim da carta, também há um glossário. As intervenções propostas por Quilomba na carta e ao longo do livro podem ser divididas em alguns eixos. O primeiro eixo incide sobre a escrita. Palavras são marcadas com X ou se lança mão da barra inclinada, indicando a ou o, queridos, outra, outro. Aqui, a marcação recai sobre a morfologia e se estende à sintaxe, afetando a estrutura da língua. Aponta para um impossível a dizer, na medida que outros, com X, não é pronunciável. Outra barra outro. Other é um termo neutro em inglês, ausente de gênero. A sua tradução em português permite variar entre 2 gêneros, a, o, outra, outro. Embora parcialmente seja satisfatório, pois inclui o gênero feminino e põe-o no primeiro lugar, não deixe de o reduzir à dicotomia feminino, masculino, menina, menino. Não permite estendê-lo a vários gêneros LGBTQIA+, os outros com X, expondo mais uma vez a problemática das relações de poder e a violência na língua portuguesa. Por essas razões, opto por escrever o termo em itálico e entre aspas. Outra, outra. Um outro eixo assinala para a substituição de palavras, ou seja, indica-se o que se deve ou não dizer. Por exemplo, escravizados em lugar de escravo. Escravizada, escravizado. Na minha escrita, uso o termo escravizada, escravizado, e não escrava, escravo, porque escravizada, escravizado, descreve um processo político ativo de desumanização, enquanto escrava, escravo, descreve o estado de desumanização como a identidade natural das pessoas que foram escravizadas. No entanto, o termo aparece por vezes de forma figurativa. Nesses casos, opto por escrevê-lo em itálico. Escrava, escravo. Aqui é o léxico que está em cena, tanto no que concerne a substituição, como visto,
quanto na ofensa que deve ser silenciada com a redução à letra M, em lugar de mulato. Um outro eixo se volta para a terminologia e conceituação. Negritude e branquitude são, por exemplo, dois termos que se apresentam para a reflexão por um lado. Por outro, a autora assinala a necessidade de se criar novas terminologias, indicando a urgência no remexer a língua. Estes eixos de intervenção na língua, que se verificam em vários outros livros e textos que discutem racialização, gênero e classe, põem em jogo, entre outros aspectos, a questão da linguagem inclusiva em confronto com posições discursivas que descartam a possibilidade de intervenção social sobre a língua. 2. Um confronto entre posições de saber sobre sujeitos e sociedade historicamente legitimadas e outras posições silenciadas. 3. Uma memória que sustenta posições dominantes. 4. O que escapa à inscrição da memória. 5. A violência e o poder da e na língua. No livro, trata-se ainda de uma disputa pelos sentidos que passa, por exemplo, pelo uso do itálico e pela desconfiança nas aspas. Estamos em um momento de intensa produção de estudos relativos à racialização, à classe e ao gênero. Pensar a branquitude passa necessariamente por essas questões, bem como pelas torções e fricções na língua e nos saberes. A partir de Gade e Pechet, diremos que estamos diante de uma divisão sobre a unidade imaginária da língua, na qual a trama histórica de posições teórico-políticas e ideológicas pode afetar, abre aspas, os termos da lei, da ordem, da regra e do código, fecha aspas, das identificações e das subjetividades. O livro e a escrita de Quilomba são sintomas dessa luta na língua. Não havia nada mais urgente para mim do que sair, para poder aprender uma nova linguagem, um novo vocabulário, no qual eu pudesse finalmente encontrar-me, fecha aspas. É um enunciado que se repete na carta de apresentação e que ressoa ao longo do livro. Um enunciado que acena outras formas de vida na linguagem. Obrigado.